que a gente faz em outubro, pelo aniversário de Allan Kardec, né? A gente está dando aí uma passeada nos livros da codificação. E hoje o livro escolhido foi o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É o segundo livro, né, da codificação. A primeira edição desse livro foi em 15 de janeiro de 1861. E aí nós vamos hoje dar uma olhada nesse capítulo 19, que é importantíssimo, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, vamos lá. Como é que está feita, né? Qual é a estrutura desse capítulo 19? O objetivo desse capítulo é explicar em detalhes o mecanismo de funcionamento da mediunidade de efeitos intelectuais. Psicofonia, psicografia, poesia, ciência e toda a parte intelectual, né? Está dividido em 3 partes, do item 223 ao 225. O item 223 são 23 perguntas que Kardec faz aos espíritos superiores e eles respondem essas perguntas. O item 24 é uma reflexão sobre as respostas que os espíritos deram sobre essas questões. E o item 225 é uma dissertação síntese de 2 espíritos, Erasto e Timóteo. Ambos são discípulos do apóstolo Paulo. E Kardec vai falar sobre esses 2 espíritos, dizendo que são elevadíssimos, né? Dá uma nota antes de começar a síntese que eles vão fazer sobre esse assunto, que é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, vamos começar sobre o estado do médium durante a comunicação. A primeira questão que Kardec levanta é isso, se os médiuns, na hora que estão dando a comunicação, estão em estado normal ou se está num estado diferente do estado de vigília normal. E aí os espíritos dizem que no momento do exercício da faculdade, o médium está no estado mais ou menos de crise, ou seja, em estado alterado de consciência ou em transe. Pode ser mais superficial ou mais profundo, tanto faz. Esse estado, habitualmente, não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes ou psicógrafos. Nós sabemos que no tempo de Kardec, a psicofonia ou o falar, né, foi muito pouco utilizado, porque o que interessava para a codificação, naquele momento, em 1857, era a escrita. Então, quando Kardec trata de todas as faculdades mediúnicas, né, ele se foca mais na psicografia, mas tudo que ele fala se inclui também na psicofonia e em outros tipos de faculdades mediúnicas. Então, é aí um aparato para todos os médiuns. Pois o ato de contatar os espíritos não se faz acompanhar obrigatoriamente de transes profundos, podendo dar-se a partir dos superficiais ou leves, muito próximo da normalidade. É por causa da atuação do sistema nervoso mais na parte motora do que na parte cerebral. Então, parece que não tem muita modificação.
Na psicofonia, há um pouco de modificação, sim, na postura, na face do médium e etc. Mas na psicografia isso não é necessário. No item 223, das questões 2 à 6, Kardec vai fazer perguntas sobre o espírito do médium e sobre as comunicações, como é que isso acontece, né? Então, os espíritos afirmam que a alma do médium pode comunicar-se como de qualquer outro. Eles falam ou escrevem como espíritos e não como homens. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito, principalmente em transe sonambúlico, e transe sonambúlico quer dizer inconsciente ou mecânico, inconsciente para psicofonia, mecânico para psicografia, ou em transe de êxtase. Porque nesses dois tipos de faculdade mediúnica, a emancipação da alma do médium é muito maior. Por isso que é mais fácil o espírito do médium poder se comunicar. Se o espírito do médium pode comunicar ele mesmo, e quando ele se comunica, principalmente ele está falando e trazendo conhecimentos de vivências passadas, de experiências passadas, todo um acúmulo mnemônico que ele traz de todas as suas existências, ele pode ter até um maior conhecimento como espírito de como uma alma encarnada. Mas isso, quando os espíritos falaram sobre isso, que um médium pode dar comunicação, e ele não vai dar comunicação como uma alma encarnada, como homem, mas vai dar como espírito, né? Aí os detratores da doutrina já disseram, então, todas as comunicações são isso, não tem espírito nenhum de fora. É sempre a alma do médium falando. E aí os espíritos disseram que se o espírito do médium pode se emancipar e pode trazer conhecimentos passados, por que o espírito do médium emancipado não pode se comunicar com outros espíritos? Então, que isso aí não era uma contradição e nem seria alguma coisa que dissesse que todas as comunicações provêm do espírito do médium, né? O critério para distinguir se a mensagem procede do médium ou do espírito se baseia no estudo da linguagem e das circunstâncias. Aquele que conhece o médium, sua forma de pensar, e um médium que se conhece a si mesmo, certamente saberão distinguir se o pensamento é próprio ou se vem de fora. Então, isso aí é um estudo que a experiência da faculdade vai dando, tanto aos dirigentes das reuniões mediúnicas, porque vai conhecendo os médiums, suas formas de seu vocabulário, sua forma de expressão, seu estilo, né? E o próprio médium se estudando, né? E fazendo um autoconhecimento, ele vai sabendo distinguir o que é dele e o que é do espírito. A alma do médium, quando em transe, se comunica e pode transmitir conteúdos de qualidade superior ao que apresenta em um estado normal. Porque ele está falando desses conhecimentos que trazemos de outras vidas.
quando o espírito do médium está muito emancipado, ele volta a adquirir as qualidades de um espírito desencarnado. Então, ele tem um maior conhecimento de outras existências do que quando nós encarnados. Porque, quando encarnados, esses conhecimentos ficam latentes, né? E, assim, a gente tem algumas facilidades e algumas dificuldades. Então, a gente não sabe se já teve aquele conhecimento ou não, mas tudo isso depende justamente do nosso plano reencarnatório, o que é importante para nós nessa encarnação. Então, muitos conhecimentos estão escondidos de nós, ok? Eu acho que eu não fui até... Espera aí. Então, a alma do médium, quando em transe se comunica, pode transmitir conteúdos de qualidade superior ao que apresenta estado normal de conhecimentos que aflora de seu inconsciente, são vivências e conhecimentos de outra existência. Igualmente, pode manifestar vivência traumática que suportou em outra encarnação, de tal maneira cristalizada no seu mundo interior, que não se desfez com os choques do processo reencarnatório. Em ambos os casos, o que há é um animismo puro ou pleno. Isso invalida o dialogador, né, o esclarecedor da mesa, conversar com aquele médium que está num processo de trazer essa problemática de outra existência? Absolutamente não. Isso é inconsciente, aquele problema não foi resolvido, mas com a conversa com o esclarecedor, ele pode ser resolvido nessa encarnação. Então, o esclarecedor vai conversar direitinho com o espírito, né? Porque é o espírito do médium, mas em outra existência. Tem um exemplo desse no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, que é intitulado Emersão do Passado, onde ele vai contar que uma médium em desequilíbrio, né, também dava passividade, mas não era passividade de um espírito, mas era do seu próprio espírito trazendo uma problemática traumática de existência anterior, e que ela foi tratada. Toda vez que isso acontecia na reunião, ela foi tratada, né? O que Kardec diz é que nós devemos observar e estudar para poder fazer essas distinções. Já o animismo parcial, então, os espíritos classificam esses dois tipos de animismo, né? O próprio médium dando comunicações e comunicações sérias do seu próprio conhecimento de vidas passadas, ou o médium trazendo uma problemática de vidas anteriores que não foi resolvida. Isso aí eles classificam como animismo puro, é inconsciente do médium, o médium não está sabendo. Mas há um outro tipo de animismo que o médium tem que trabalhar, principalmente o médium iniciante. O exercício do desenvolvimento mediúnico, né, o trabalho na mediunidade, vai fazendo com que a gente perceba essas falhas e a gente vai corrigindo. Então, o autoconhecimento é necessário, né? A alta iluminação é necessária, porque se eu me autoconheço, eu vou começando a trabalhar as minhas imperfeições, as minhas limitações. O estudo contínuo
é importantíssimo. A gente vai ver como é importante para os espíritos encontrarem no médium um arquivo robusto de conhecimentos passados e atuais. A comunicação se faz mais fácil, mais espontânea. Então, a necessidade não só do médium se autoconhecer, se autoiluminar, estudar sempre, ler muito, é contínuo. Por isso que eu gosto muito do SEASC, né? E isso me atraiu no SEASC há 27 anos atrás, foi essa preocupação do SEASC em sempre dar aos trabalhadores possibilidade de estudos. É o estudo da mediunidade, é o estudo sistematizado, é o estudo do magnetismo, né, do passe, vários estudos. Isso é importantíssimo para o médium, mas ele também não pode fazer só curso, ele tem que ter a responsabilidade de ele estudar sozinho, né? De ele ler bastante. E não é só ler livros espíritas. Quando os espíritos falam desse conhecimento, são conhecimentos também extra-espirituais, né? Conhecimentos de ciência, de história, de geografia, de biologia, de todos os conhecimentos da humanidade. Isso é muito fácil para que os espíritos possam trabalhar conosco. Então, esse outro tipo de animismo, que é o animismo parcial, se caracteriza por interferências fortes na comunicação espiritual, oriundas das ideias arquivadas na mente mediúnica, na mente do médium. E por que isso? Na sétima pergunta, né, afirmam os espíritos que o espírito encarnado no médium exerce influência sobre as comunicações, se estes não lhe são simpáticos. Então, o médium tem ideias, tem opiniões, tem posições, e aí vem um espírito com opiniões, com posições diferentes da dele. E o médium se antipatiza com esse espírito. E é nesse momento que o médium pode não ser fiel. Em vez de dar a comunicação fielmente do espírito, mesmo que seja com ideias contrárias a que ele tem, com posições contrárias a ele coloca na comunicação as suas próprias ideias. Esse tipo de animismo, que é um animismo parcial, e isso a gente tem que lutar para ficar mais passiva diante da comunicação e demonstrar fidelidade à comunicação. Então, isso é um problema do médium. O médium tem que se trabalhar para não interferir ou interferir o mínimo possível na comunicação, mas isso pode acontecer. Então, é quando o médium se torna um mau intérprete ou um intérprete impreciso, provocando ruído na comunicação. Tais interferências podem se dar tanto em médios intuitivos ou conscientes, como em médios mecânicos, sonambúlicos ou inconscientes. É tudo sinônimo. Mecânico é utilizado na psicografia. Sonambúlico ou inconsciente é utilizado na psicofonia, mas é tudo sinônimo. Porque em ambos os casos existe um intermediário inteligente, né? Tanto na interferência que se faz colocando ideias do próprio médium, né? Ou trabalhando com conhecimentos do espírito que está encarnado, também é se tratar
com inteligências, né? Na questão que ele pergunta, na 10ª, né, Kardec diz que dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Né? Kardec diz assim, poxa, se o médium pode interferir, se o médium pode dar comunicação, né, como espírito e não como homem, então o médium não é totalmente passivo. E aí os espíritos respondem, é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como de um intermediário. Estilo e vocabulário pertencem ao médium, conhecimentos atuais e pretérito. Porque a gente vai ver mais adiante que os espíritos sabem manipular esse arquivo mnemônico que o médium traz de outras existências e também manipula os conhecimentos atuais do médium. Então, é lógico e evidente que se a linguagem dos espíritos é o pensamento e não palavra articulada, lógico que o estilo da comunicação, seja ela escrita ou falada, vai pertencer ao vocabulário que o encarnado usa e que aquele médium tem, e o estilo que também é próprio dele. Então, nunca é completamente nulo. Algo de animismo sempre vai ter nessas comunicações, porque o médium é um intérprete, um intermediário, e vai usar, sim, dos seus conhecimentos, do seu vocabulário, do seu estilo próprio, ok? Então, capacidades mediúnicas diferenciadas, porque dentro dos efeitos intelectuais existem gradações e aptidões dos médiuns. Os médiuns não são totalmente iguais, né? Os médiuns têm capacidades diferentes e tem uma diferença aí de mediunidade. E há algumas faculdades intelectuais que são até raras, né? São poucos os médiuns que têm essa capacidade, essa faculdade, como a xenoglossia, que é falar ou escrever em línguas que atualmente o médium não conhece, até em línguas já mortas, né? Não é qualquer um, não é qualquer médium que tem um pendão para a literatura, para o desenho, para a poesia, para a cultura. São habilidades diferentes. Por isso, os espíritos estão falando dessas capacidades mediúnicas diferenciadas. Então, comunicação em línguas desconhecidas, só se tiver uma grande utilidade, se for algo útil, os espíritos lançam mão desse conhecimento, mas tem que ter uma utilidade. Escrever sendo analfabeto, quando a gente fala analfabeto, é analfabeto nesta encarnação. Porque se o médium não traz conhecimentos anteriores, não se alfabetizou em vidas anteriores, não se alfabetizou nesta existência, os espíritos não vão encontrar como poder trabalhar esses conhecimentos. E aí seria uma coisa quase que de efeito físico. O espírito teria que pegar a mão do médium para que ele pudesse até desenhar as letras, porque se ele não tem nenhum conhecimento anterior nem atual, fica difícil. Eles não têm, não sabem nem movimentar um lápis, uma caneta, fica muito difícil, né? Então,
esses médiums provavelmente falaram essas línguas, tiveram contato com línguas mortas ou línguas estrangeiras em outra existência para que os espíritos possam utilizar esses conhecimentos. Escrever sendo analfabeto, condição atual, habilidade para poesia, literatura, desenho, pintura, quaisquer outras formas de expressar conhecimento, artístico ou não, independente de ser um médium mecânico, mecânico ou inconsciente, sonambúlico, ou um médium intuitivo ou consciente. Desde que estes materiais estejam arquivados no inconsciente do médium, fruto de experiências pessoais vividas em outras encarnações e que possam ser manipuladas pelos espíritos comunicantes. E aí nós temos duas expressões espíritas magníficas, exemplos para todos nós nessa encarnação. A quantidade de livros psicografados que Chico Xavier nos deu, com conhecimentos poéticos, literários, científicos, né? Sobre biologia, sobre astronomia, sobre física, sobre química. Nessa encarnação que Chico viveu aqui entre nós, ele só fez até o 4º ano primário. Então, para psicografar todos esses livros que ele psicografou, com conhecimentos tão diversos, é lógico e evidente que esses conhecimentos estavam arquivados no espírito de Chico Xavier, porque senão os espíritos não poderiam escrever por ele, né? A outra figura imponente para nós é da Dona Ivone do Amaral Pereira. Nessa encarnação que viveu entre nós, ela queria ser professora, Chico também queria ser professor, não pôde estudar, né? O plano reencarnatório dela era outro de Chico também, mas ambos traziam no inconsciente mnemônico conhecimentos de outras existências que lhes deram a oportunidade de psicografar livros de diferentes áreas do conhecimento e, como a Dona Ivone do Amaral Pereira, livros da própria Lavra, falando sobre as recordações dela como médium nessa encarnação. Então, a gente tem exemplo disso, que isso acontece. Então, os espíritos estão falando corretamente. Eles sabem como trabalhar tanto os nossos conhecimentos atuais como os nossos conhecimentos de vidas anteriores. E isso facilita muito se temos esse acervo para que as comunicações sejam mais rápidas, mais espontâneas, mais precisas. Lembremos-nos, a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Assim se comunicam através do pensamento. Esse é o caso que vai ser tratado desde a pergunta 16 até a pergunta 23. Então, gente, os espíritos não falam nos nossos ouvidos. Os espíritos não revestem suas ideias de palavras. A linguagem do espírito é o pensamento. É isso aí. A comunicação de espíritos com encarnados através de médium dá-se da mesma forma idêntica
como a comunicação dos desencarnados entre si. Então, só pela irradiação do pensamento. É mente a mente, perispírito a perispírito. É uma vontade apelo do espírito comunicante e uma vontade resposta do intermediário, do médium. Mas isso se faz através do perispírito e do campo das ondas magnéticas, né? De pensamento a pensamento, mente a mente. Assim, quando encontramos um médium com o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Então, aqui nós já estamos falando da mensagem que Erasto e Timóteo deram sobre a comunicação dos espíritos. Eles estão afirmando, né, que eles necessitam que os médiuns tragam conhecimentos atuais e conhecimentos passados para que eles possam trabalhar nessa comunicação e o pensamento deles, a ideia deles, seja revestida fielmente e com maior facilidade, porque os médiuns trazem na atualidade e no seu passado remoto, né, conhecimentos que facilitam. Então, o médium vai revestir a ideia, o pensamento do espírito com o vocabulário e com os conhecimentos que ele traz, não só adquiridos nessa existência, como em existência passada. Continua Timóteo e Erasto. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda. E isto quer o médium seja intuitivo ou consciente, quer seja semimecânico ou semiconsciente, ou mecânico, inconsciente ou sonambúlico. Não importa. Não importa a profundidade do transe, não importa a profundidade da passividade, seja consciente, inconsciente ou semiconsciente, o processo que os espíritos vão utilizar nas comunicações é o mesmo, né? Pensamento a pensamento, perispírito a perispírito, mente a mente. E aí, sim, eles podem trabalhar com todo esse acervo atual e passado do intermediário, que é o médium. É lógico que o capítulo é riquíssimo, mas em 40, 45 minutos não dá para a gente esmiuçar. Foi essa síntese que eu trouxe para vocês, mas deixo aqui o convite para vocês.
todo trabalhador mediúnico, seja médium ostensivo ou não, deve conhecer o processo da mediunidade. E todos os livros que se escrevem sobre mediunidade têm como base, né, o livro dos médiuns. Então, este livro é importantíssimo para o conhecimento espírita. Então, é um livro que deve ser sempre estudado e revisto. Então, eu convido a todos, né, que possam ir lá no capítulo 19 e ver e sentir pessoalmente como é profundo esse diálogo que Kardec tem com os espíritos. As respostas dos espíritos é formidável. E para a gente conhecer, nós mesmos, como médiuns ostensivos, conhecermos como se dá esse processo, o que nós temos que fazer para nos melhorarmos, para sermos médiuns mais fiéis às comunicações. Então, está na nossa mão. Por isso, às vezes a gente não gosta de regras, de normas, mas vamos lembrar que Emmanuel, né, Chico pergunta a Emmanuel o que ele precisava para trabalhar com Emmanuel. E Emmanuel diz para ele 3 coisas. E aí Chico pergunta, que 3 coisas são essas? E Emmanuel diz, disciplina, disciplina, disciplina. Então, quando ensinam para a gente nos cursos, né, de educação da mediunidade e cursos de estudo da mediunidade, que nós temos que ser assíduas, né? Temos que ser pontuais, temos que estudar sempre, temos que trabalhar em outras atividades da casa, além da atividade mediúnica. Só devemos trabalhar em uma reunião, né? Só em uma casa, não misturar as coisas. Aí os cursos, né? Tudo isso é importante. E mais o estudo pessoal que você faz. É muito importante. Tudo isso auxilia na eficiência e na eficácia do nosso trabalho como médiuns ostensivos. E isso não é só para os médiuns ostensivos, é para os médiuns passistas, é para os médiuns esclarecedores. Imagina, o esclarecedor tem que estudar sempre, fazer curso, estar sempre preparado, não só com conhecimentos doutrinários e evangélicos, mas também de conhecimentos científicos. É essa a maneira, né? Isso faz parte. E o ir à casa espírita, frequentar a reunião mediúnica pelo menos uma vez por semana, né? Fazer um outro trabalho além do trabalho da mesa mediúnica, é nesse momento que a gente pode estar se sintonizando, se afinizando com esses espíritos que fazem parte da falange de João Batista e que trabalham conosco nas reuniões mediúnicas. Então, é importantíssimo. E, para finalizar a mensagem de Erasto, né, e de Timóteo, eles colocaram essa parte do cunho pessoal de cada médium. Por que o médium não é totalmente apassivado, né? Ele não é nulo, ele também influencia a
comunicação, porque existe sempre uma parte anímica nas comunicações espíritas. E essa parte anímica é essa vestidura que damos à ideia, ao pensamento do espírito comunicante, revestindo essa ideia, revestindo esse pensamento com o vocabulário e os conhecimentos que trazemos tanto da atualidade, como espíritos encarnados, como de vidas passadas, como espíritos, né? Então, a forma e o colorido da comunicação trazem um cunho pessoal do intermediário, isto é, do próprio médium. Em toda comunicação, sempre há o componente anímico, e que seja somente esse o componente, que nós não interfiramos na mensagem com as nossas ideias, com as nossas opiniões, mas apenas utilizemos o nosso vocabulário e o conhecimento que trazemos dessa e de outras vidas passadas. Agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, uma boa noite e paz. Que Jesus nos abençoe a todos. Devolvo a palavra ao nosso irmão dirigente, ao Eduardo. Amanda,